Semana passada apareci aqui no quadro do Pede o Beta, pedindo para vocês enviarem dúvidas, perguntas, questões, então a gente recebeu todas, dei uma lida nelas e agora vamos responder tudo. A sapatilha de Speed tem diferença das outras modalidades? Sim. Em especial, elas têm muito mais furos. Bom, brincadeiras à parte, sim, elas têm diferença. No geral, no Speed, a gente tem um pouco menos de relevância para a sapatilha, mas o que a gente quer? A gente não quer uma sapatilha muito agressiva, como as de Boulder, a gente quer uma sapatilha um pouco mais reta, vertical, porque a gente tem muitos momentos chapando o pé na parede, né? Então, a gente não tem tantos pezinhos pequenos, então não precisa ser uma sapatilha muito dura, muito apertada, ela pode ser um pouco maior. E é importante que ela não seja muito apertada pra gente poder chapar o pé na parede de forma mais efetiva. Quantas vezes você sobe a parede no treino de velocidade? Cara, isso varia muito, depende do que você está planejando aí no treino, né? Se é uma coisa ali mais power resistance, de puxar o nível mesmo, a gente pode fazer várias corridas, fazer 8, 12, 16... Se eu tô fazendo uma coisa mais curta, mais técnica, pode reduzir bastante esse número. Mas no geral a gente pensa o seguinte, num campeonato a gente tem 8 corridas. São 2 de aquece, 2 classificatórias, depois a gente vai para as finais. Oitava final, quarta final, semifinal e final. Então são 8 corridas, a gente no geral monta os treinos em cima disso. Vou fazer um simulado? Vão ser 8 corridas. Ah não, vou fazer um treino mais pancadaria, fazer mais, vou fazer ali 12, talvez 16, mas a gente monta o treino mais ou menos esse range de 8 corridas, que é o que a gente espera encontrar no campeonato. Como treinar para não queimar a largada? No Speed, para quem não sabe, no começo da via sempre a gente tem 3 apitos, e a partir do terceiro apito começa a escalar, e se você queimar a largada, se você sai antes dos 3 apitos, você é desqualificado. Então a gente está tentando encontrar esse balanço, de sair o mais rápido possível, não perder tempo na saída, né? Mas também de nunca queimar a largada, que aí está fora do campeonato automático. Então, para isso, o que eu recomendo, primeiro de tudo, é prática, é treino, tem que repetir 1000 vezes. Eu, pessoalmente, sempre usei bastante um aplicativo que usa o mesmo sistema de som, os 3 apitos, e aí ele é um cronômetro. Eu usava isso para medir minhas corridas, antes de a gente ter o sisteminha completo no CT. E também usava isso em casa mesmo, só para treinar a reação, me acostumar com os 3 apitos do começo da via. Existe idade ideal para começar a escalar? Eu acho essa pergunta super legal, principalmente pra mim, porque eu sou filho de escaladores, né? Meu pai e minha mãe eram montanhistas desde antes de eu nascer. Então, 2 semanas saindo do hospital, meus pais já tinham me levado aqui pro Morro do Anhangaba, na Serra Paranaense. Minha mãe costurou pra mim um saquinho de dormir desse tamanho assim, e desde então eles me levam pra escalar, pra acampar, pra montanha. Então eu diria que, cara, assim que vocês quiserem começar, assim que vocês quiserem levar os filhos de vocês, levem. É super divertido, uma atividade recomendada e super legal para crianças de todas as idades. Meu ginásio não tem parede de velocidade. Como posso adaptar meus treinos? Bom, primeiro de tudo, a escalada de velocidade é uma modalidade extremamente rápida e de força e potência. Então, na parte da academia, a gente pode adaptar isso trazendo muito mais esses treinos pliométricos, de salto, de força máxima, de potência, de velocidade. E quanto a aeróbicos, pra falar a verdade, tem negligenciado um pouco essa parte, claro que sempre é bom, mas pra falar a verdade, pra minha modalidade, né, não é uma coisa tão específica pro aeróbico. A ideia é que a corrida não dure ali muito mais de 5 segundos, né, então a gente não chega muito a usar sistema anaeróbico de energia, a gente foca muito mais ali no sistema anaeróbico de ATP. Quanto aos treinos na parede, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que a gente não precisa da parede completa, de 15 metros, pra treinar speed. A maior parte do tempo a gente está treinando em sessões bem pequenas. A gente treina ali com uma parte reduzida de 3, 4, 5 metros no máximo de cada vez. Porque a gente quer pegar essa parte, desmembrar ela completamente, aperfeiçoar o máximo que der tecnicamente dos detalhes, para só então depois a gente vai pensar em juntar tudo, mas a gente faz isso aí muito menos, poucas vezes ao ano. Como ser el paso chino? Que massa, pergunta em espanhol. Então, el paso chino, que é o movimento chinês que a gente chama, né? É um move no final da via em que a gente pula a garra número 19, que é a penúltima garra da via, em ordem de poder fazer um movimento mais reto, um pouco mais explosivo. É parecido com o Tomoe no final da via. O que eu recomendo, foi uma coisa que eu conversei bastante com o Albert, em vez de fazer um movimento chinês direto, como a galera faz subindo o pé na 15, quando você está ali no começo do movimento chinês, né, que você junta as duas mãos na garra 16, em vez de trazer o pé na 15 aqui embaixo, fazer um movimento e pisar o pé direito no pezinho pequeno que tem aqui do lado, mais alto. E aí explodir, fazer, chapar o pé esquerdo e fazer o chinês normal. Mas esse pezinho no começo, só de mudar esse detalhe, você já chega na parte antes de chapar o pé bem mais alto, bem mais explosivo e facilita bastante no começo quando você está aprendendo o movimento ainda. Como foi que você conheceu o Speed? Bom, quando eu comecei a competir em 2018, eu era especialista em via, também fazia boulder, mas era especialista em via e, pra falar a verdade, não conhecia nada do Speed. Mas em 2019, eu fui convidado a participar do Campeonato Mundial Juvenil, na Itália, e naquela época as 3 modalidades ainda funcionavam de forma combinada. Você participava das 3 modalidades para formar um único ranking no final. Então eu comecei a treinar um pouco da modalidade aí, para esse campeonato em específico, mas, para ser sincero, eu era bem ruim na modalidade, tanto que no meu primeiro campeonato, nesse mundial,
eu queimei a largada no primeiro apito. Eu nem sabia como os apitos funcionavam, queimei a largada e fui desqualificado. Você não escolhe como funciona o formato, né? Eu tinha que participar das 3 e era assim, e eu percebi como eu era muito ruim no speed e eu precisava corrigir isso se eu quiser ter alguma chance nos rankings finais. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um grande amigo, quem eu devo muito hoje, que é o Eric Noia, espanhol, com quem eu tive a oportunidade de escalar, de treinar com ele por 6 meses. E nessa época aí ele me ajudou muito, ele é especialista em speed, né? Hoje é um atleta super forte aí também, vocês já devem ter ouvido falar dele. E foi ele que me ensinou muito de toda essa base do speed, me ensinou como funciona a manualidade, os primeiros treinos. É difícil decorar a via de velocidade? Sim, é bem difícil decorar a via de velocidade. Mas também é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender, né? É importantíssimo saber quais são as sequências de movimentos que você vai fazer, qual que é o seu beta. Então, a primeira coisa que a gente faz quando começa a treinar a velocidade é descobrir qual que é o beta que funciona melhor para você e decorar esse beta até que você consiga fazer literalmente de olho vendado, né? Qual a parte mais difícil da via para você? No momento, para mim, a parte mais difícil é o final, bem esse passo chinês que a gente falou mais cedo. Mas é uma coisa que vem mudando sempre, né? E conforme a gente vai treinando, a gente tá sempre tentando trabalhar o ponto mais fraco. E é uma coisa que a Confederação Brasileira, em especial o Danilo, tem me ajudado bastante. A gente fazer essas análises de tempo, de movimentação, pra gente descobrir qual que é o ponto mais fraco, que hoje pra mim é o final e o chinês, pra gente sempre trabalhar nessas partes que é onde a gente tem mais a ganhar, né?